seja em nome do Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Sol da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Deus falou muito forte aos nossos corações desde o começo até agora e vai continuar falando. E o que o pastor falou aqui, o que o Senhor Jesus inspirou o pastor Luiz para falar nessa noite, é a confirmação daquilo que eu estava meditando em casa para poder trazer para os irmãos. Não trazer para os irmãos, mas para mim ouvir também, né? Porque quando eu prego para vocês, eu prego primeiro para mim. Amém, meus irmãos? Amém. Primeiro eu dirijo a mim, para mim depois dirigir a vocês. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abra o nosso entendimento. Senhor, nos fortaleça através da tua mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Lucas, capítulo 18. Vamos falar de Zaqueu publicano, capítulo 19, amém? Já foi pregado 1000 vezes, mas como você sabe, a palavra de Deus, ela se renova, né? É rios de água viva. O que é rios de água viva? Ela está em constante renovação. Ela não fica parada. Água parada apodrece. Fica velha, apodrece e não subsiste, né? Cria lodo, cria bactéria, fungo, opção de coisa. Mas a palavra de Deus, né, irmão Edson, é rios de água viva. Sempre estaria correndo, vindo da fonte, da nascente, se renovando, né? Trazendo vida, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Lucas 19, Zaqueu publicano. O pastor até deixou a deixa na mensagem aí do que nós vamos falar no capítulo 5. O pastor deixou a deixa aí, que foi confirmação dessa mensagem, né? Pode sentar, meus irmãos, por favor, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, ó: Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando ele, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era o que, pessoal? Rico. Ele era o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois ele era o quê? De pequena estatura, ou seja, era baixinho, né? E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu o quê? Gostoso, ou seja, com alegria, com prazer, né? Você vê que Zaqueu, um homem rico, chefe dos publicanos, algumas bíblias falam maioral dos publicanos, né? Algumas traduções. Aqui fala que ele era o quê? Chefe dos publicanos. Ele era rico. Mas quando ele ouviu falar que o Senhor Jesus ia passar por ali, ele viu uma oportunidade, não de uma mudança financeira, porque ele já era rico. Zaqueu aparentemente não precisava o quê? De mais nada, porque ele já era rico. A intenção de Zaqueu ali, em ter a oportunidade de ter com Jesus, não era adquirir mais bens, mais riquezas materiais, mas era a maior riqueza que ninguém pode nos proporcionar, que era o quê? A salvação da alma, a transformação da vida, a transformação do coração. Muitas pessoas, quando nós paramos para conversar, elas falam o seguinte: olha, vamos na igreja, vamos lá receber a mensagem, eu vou primeiro largar a bebida, eu vou largar o cigarro primeiro, para depois eu ir. Isso nunca vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? O mal não vai deixar acontecer. O mal não vai deixar com que ela largue a bebida, largue o cigarro, para ela vir para a igreja. Mas ela tem que vir do jeito que ela é, que ela está. Vinde a mim dos jeitos que estáis, todos os cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Vinde como estáis sobrecarregados, aflitos. Eu estava vindo para cá de ônibus, ali numa parede, uma pichação escrita assim: o ódio é maior do que o amor. Eu falei: mentira. O amor, ele vence tudo.
amor, ele vence tudo. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor do Senhor Jesus foi maior do que o ódio daqueles fariseus que o odiavam, que foi tão grande, maior do que aquele ódio, que teve coragem de virar para Deus e falar assim, ó, perdoai-vos, porque não sabeis o que fazem. Então, meus irmãos, Zaqueu queria esse amor, Zaqueu queria essa oportunidade, e ele largou tudo, largou todo o conhecimento, ele não queria saber o que as pessoas pensavam dele, ele não queria saber o que as pessoas achavam dele, se as pessoas iam caçoar por ele ter subido numa árvore. Imagina você ver um presidente da República, uma pessoa rica, se deixar ser caçoada, subindo numa árvore para ver um pregador passando naquela cidade. Zaqueu fechou os olhos para tudo e para todos. E é o que nós temos que fazer, meus irmãos. Nós temos que fechar os olhos para tudo e para todos e ter somente um objetivo: ter Jesus em nossas vidas, chamar a atenção de Jesus para cada um de nós. Chamar a atenção ali, chamar a atenção não por emoção, mas chamar a atenção com a atitude de fé. Como o pastor estava falando hoje, muitas pessoas, elas não sabem o que é a fé. Elas não têm ideia do que é a fé, do que é viver pela fé. Viver pela fé é você viver o quê? Em constante novidade de vida. Aleluia. É você não olhar para as circunstâncias, você não olhar para a dificuldade, você não olhar para nada, você não olhar para ninguém. Eu não vou para a igreja porque o meu marido não quer que eu vá, meu filho não quer que eu vá. Uma certa vez eu estava na porta da igreja, eu estava conversando com uma senhora, a senhora parou na calçada, eu fiquei conversando com ela. Eu falei, eu já fui da igreja, por que a senhora saiu? Ela falou assim, eu saí porque o meu marido não quis mais. Eu falei, não, a senhora não saiu porque o seu marido não quis, a senhora saiu porque a senhora não quis mais. Porque a Bíblia está escrito que quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Nada, pessoal. Então, a mulher não sai por causa do marido, o marido não sai por causa da mulher, a mãe não sai por causa do filho, o filho não larga Jesus por causa da mãe, larga porque o que decidiu largar. Porque senão a Bíblia é mentirosa, a palavra de Deus é mentirosa, porque está escrito, quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separará do amor de Cristo, nada, nem ninguém. É fome, nudez, tempestade, guerra, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Zaqueu sabia disso, ele queria isso para a vida dele, ele queria essa oportunidade. Aí diz assim, e apressando-se desceu e recebeu gostoso. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para si hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O que quer dizer filho de Abraão? Filhos da fé, porque Abraão é o pai da fé. Filho de Abraão quer dizer que filho da fé. Esse também é da fé. Porque Abraão, como eu falei, é o pai da fé. Abraão teve fé, ele creu em Deus. E mesmo mortificada, a carne mortificada, dele de Sara, depois de mais de 80 anos, Deus fez com que eles tiveram a alegria de ter filho. E qual é a alegria que você quer de Deus nessa noite? A alegria que Zaqueu queria era ter Jesus, não era ter mais nada. Hoje muitos agem ao contrário de Zaqueu, né? Senhor, eu quero o iate, eu quero o meu apartamento, eu quero quadriplicar do meu salário, eu quero um carro novo.
Zaqueu não pediu nada. Em vez de ele pedir, o que ele fez? Ele se despojou. Alguém hoje teria coragem, pessoal, se despojar de alguma coisa? Duvido, meus irmãos. Porque a teoria de hoje em dia, o que ocorre em muitos lugares, em muitos segmentos, eu quero me dar, eu quero me dar, eu quero e me dar. Não é verdade? Mas se despojar, são poucos os que querem o quê? Se despojar. Largar tudo em troca do amor de Cristo Jesus. E se despojar, que eu digo, não é só se despojar de bens financeiros. É se despojar da sua vida, do seu eu interior. É se despojar daquele pecado, é se despojar daquela mágoa. É se despojar daquele ranço. É se despojar da mentira. É se despojar das coisas com que faz com que ela venha o quê? Se afastar do amor de Deus, de Cristo Jesus. A única coisa que nos afasta de Cristo Jesus somos nós mesmos, em vivermos uma vida que, ao contrário aos seus ensinamentos. Quanto mais eu haja fé, mais eu vou me aproximando de Deus. Quanto mais eu ajo a fé, eu vou me aproximando de Deus. Quando eu deixo de agir a fé, deixo de crer, deixo de buscar e me alimentar da palavra, eu vou me afastando. Nós somos como uma brasa. Uma brasa, enquanto ela está na fogueira, irmão Edson, pastor, irmãos, enquanto a brasa está na fogueira, ela está ali encandecida, ela está ali acesa, ela está quente. Não é verdade? Ela está ali quente. Mas se você tira a brasa da fogueira, ela vai ficar um tempinho quente, não vai, pessoal? Mas pelo afastamento dela da fogueira, do fogo, ela vai o quê? Esfriar e virar cinzas. E pode ser pisada por qualquer um, porque ela o que virou cinzas. E isso aqui, pessoal, é a fogueira, é a comunhão. Ah, mas a igreja não salva ninguém. Realmente, a igreja não salva ninguém, porque é quatro paredes, é alvenaria, concreto, cimento, tijolo, não salva. Mas a comunhão, a fogueira, vai fazer com que eu seja o quê? Alimentado da fé. E esse fogo da fé, você não pode ficar só com ele aqui. Você tem que levar aonde você for. O culto não pode acabar aqui. O culto tem que dar continuidade aonde você for, na sua casa, no banco, no mercado, aonde você for. Aquele culto, ele tem que dar continuidade. Zaqueu soube disso. Ele falou, opa, eu tenho tudo, sou rico, tenho posição, sou chefe, mas me falta uma coisa, o amor de Cristo. Esse Cristo que eu tenho ouvido falar, falta o amor dele na minha vida. Então nós temos que nos despojar, meus irmãos, nos despojar, largar tudo aquilo que nos afasta desse amor vivo e nos lançar cada vez mais. O que vai fazer com que venha mostrar o que tem te afastado é a tua consciência. A Bíblia fala, examina-se o homem que a si mesmo, né? Aleluia. Não é eu que vou apontar para você, não é o pastor que vai apontar para mim, mas nós temos que fazer o quê? Um autoexame de nós mesmos. O que tem me afastado? O que eu posso fazer para me aproximar desse amor de Cristo? Então eu vou fazer, eu vou me despojar, como Zaqueu se despojou. Aí vamos lá naquele capítulo que o pastor leu anteriormente, mais cedo, no 5. Vamos lá, o que está escrito lá? Capítulo 5, por favor. Acho que é versículo 30, capítulo 5. Isso, de Lucas mesmo. Isso, versículo 32, que o pastor leu anteriormente, não foi isso, pastor Luiz? 5:32. Isso. Vamos no 31, aí diz assim, ó. Quando Jesus foi a vocação de Levi, né? Levi também era o que, pessoal? Publicano, cobrador de impostos também, né? Aí 31 diz assim, ó. E Jesus, versículo 30 diz assim, os escribas deles, os fariseus, murmuravam
com seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão o quê, pessoal? Enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Que maravilha, né, meus irmãos? Você vê que a mesma murmuração que fizeram com Zaqueu, anteriormente já tinham feito com quem? Com Levi. Ah, o Senhor vai se hospedar na casa desse tal de Levi? Os cobradores de impostos, pessoal, no passado, eram as pessoas mais odiadas daquela época. Sabe por quê? Porque eles eram judeus, mas trabalhavam para quem? Para os romanos. Quem eram os romanos? Os romanos eram os conquistadores, né? Da cidade, que tomaram Jerusalém e estavam ali, né, colocando o domínio deles. Era como se o inimigo invadisse o Brasil e a gente trabalhasse para o inimigo para o quê? Para ir em cima do povo, né? Para acharcar o povo, para maltratar o povo. Então eles eram odiados, porque eles eram do povo, mas trabalhavam o quê? Para o inimigo, para arrancar dinheiro para o inimigo. Então eles eram odiados duas vezes, por serem cobradores de impostos e trabalharem para os romanos. Mas Jesus não olhou para isso. Jesus olhou porque eles queriam o quê? Uma oportunidade para mudar de vida. Mas eles precisaram se despojar. Eu vou aqui rapidinho em Ezequiel. Você não precisa ver a Bíblia, não. Mas só para você entender o seguinte, Ezequiel 18, 32 diz assim, ó. Diz assim, capítulo 31, 18, 31, Ezequiel diz assim, ó: lançai de vós as vossas transgressões, com que transgredis, e criai em vós um coração novo e um espírito que, pessoal? Novo. O que Jesus quer de nós nessa noite? Que viemos criar o que? Um espírito novo e um coração novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Jesus estava falando o que? Para o seu povo. Jesus fala para a gente nessa noite: porque não tomam prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém, meus irmãos? Jesus não tem prazer da morte do perverso, daquele que está no erro. Ele falou: convertei-vos e vivei. Deus não tem prazer. Deus quer que a pessoa ela venha se converter, ela venha largar tudo aquilo que impede ela de ser salva. Zaqueu largou tudo, falou: Senhor, e se alguém eu tenho roubado, defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais, e vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu já falei isso aqui uma vez, repito, vou enfatizar: eu nunca pedi um centavo do pastor Luiz para vir aqui. Eu sempre venho com prazer, com alegria. E algumas igrejas que eu já fui também nunca pedi a nenhum dos pastores um centavo para estar lá, para pregar. É uma alegria para mim, meus irmãos, estar aqui. Sabe o que é alegria? Você ser lembrado. E o pastor da igreja fala assim: irmão Edson, vem pregar na minha igreja. É uma honra, pessoal, é uma alegria. É algo impagável. Você está lá na tua casa, você está lá, de repente se sente assim: poxa vida, Senhor, estou aqui esquecido. Aí fala assim: vem pregar na minha igreja. É uma honra. E eu vou cobrar, pessoal? Nunca, jamais. Porque eu já estou aqui recebendo muito mais. Porque Deus tem dado a graça e a misericórdia dele para a minha vida. Amém, meus irmãos? Por isso que eu nunca arranjo desculpa. Se o pastor me chama e fala: pastor, vou ver a minha escala de serviço. Se eu tiver de folga, eu posso ir sim. Se acontecer algum imprevisto, eu aviso o senhor com antecedência. Mas eu sempre venho com alegria. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Queria fazer uma oração nessa noite, para que venhamos a nos despojar, pessoal. Despojar daquilo que talvez impede que venhamos chamar a atenção de Deus. Nos despojar, chamar a atenção como Zaqueu, né? Como diz aquela canção, né? Entra na minha casa, entra na minha vida,
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero orar somente a Ti, pois o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, pois o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Então fala com o Senhor Jesus, qual o milagre que você quer, qual o milagre que você quer que o Senhor Jesus Cristo faça na sua vida. Se despoje agora, venha se despojar, venha tirar aquilo. Zaqueu largou tudo para trás, Zaqueu largou o conhecimento, Zaqueu largou a riqueza, Zaqueu largou tudo, posição dele, porque ele era chefe. Ele falou, não, isso aqui não tem resolvido a minha vida, não tem trazido alegria para a minha vida, porque eu quero o amor de Cristo, que é maior que todas as coisas. E nós nos despojamos agora, Senhor, do velho homem, do velho eu, da velha criatura, para podermos, meu Pai, estar com o Senhor. E o Senhor virou para Zaqueu e falou, Zaqueu, desce depressa, que convém hoje eu ficar na sua casa. Ah, meu Deus, Senhor, venha ficar, Senhor, na nossa vida, venha ficar conosco, Espírito Santo, porque não tem riqueza maior neste mundo do que ter o Senhor na nossa vida. Não há, meu Deus, riqueza maior do que o Teu amor em nós, a Tua misericórdia, aleluia. Não há, meu Deus, riqueza maior do que a Tua presença em nossos corações, aleluia. Ah, Espírito Santo, Senhor, venha no coração de cada um de nós nessa noite, no coração desse irmão, dessa irmã. Senhor, nos despojamos do velho eu, da velha criatura, porque não somos nada sem o Senhor, não somos ninguém sem o Senhor. Senhor, vem com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu favor. Não merecemos, não temos direito, não merecemos, mas o Senhor, meu Deus, por amar tanto a humanidade, que deu Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vem, Jesus, toca em cada alma, e toca em cada coração, toca em cada vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, é o que nós pedimos, e assim, Senhor, te agradecemos. O Senhor sabe da necessidade de cada coração, de cada pessoa, porque, Senhor, o Senhor não tem prazer na morte do perverso, na morte de ninguém. O Senhor quer que venhamos nos converter e viver não só a vida física, mas a vida espiritual, a vida eterna, que é a salvação da alma. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa essa igreja, mais do que o Senhor tem abençoado. Fortaleça essa igreja, mais do que o Senhor tem fortalecido. Fortaleça o pastor Luiz, o irmão Elcio, nosso amigo pastor que está aqui, a cada irmã. Venha, meu Deus, abençoar mesmo aqueles que não estão aqui hoje, mas visita a casa deles, o coração deles, aonde quer que eles estejam, pela fé, em nome de Jesus. Graças a Deus. Suas palmas louvam o Senhor, meus irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.